Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando e preenchendo os nossos corações. Amém? Essa semana que vem nós estamos completando um ano que pisamos pela primeira vez em Caratinga. E eu fiquei muito grato ao Senhor por nos presentear neste nosso aniversário de um ano com o privilégio de poder compartilhar a palavra com os irmãos. Algo que eu gosto, algo que realmente alegra o meu coração. E é para mim um motivo, então, de muita alegria, de muito prazer, de muito privilégio, poder compartilhar com os irmãos a palavra esta noite. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Os irmãos já devem estar meio que cansados deste texto, trabalhamos ele a manhã inteira. Dizem que um pastor resolveu então pregar em cima do texto de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele então resolveu pregar por este texto enquanto a igreja aprendesse a amar. E ele pregou o primeiro domingo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, em cima do mesmo texto. Passado mais de um mês, os presbíteros não se aguentaram. Pastor, o que está acontecendo? A Bíblia é enorme, tem vários textos, e o senhor persiste em mais de um mês pregar no mesmo texto. E ele disse, olha irmãos, enquanto a igreja não aprender a amar, continuarei pregando em cima deste texto. Eu não quero que estejamos estudando em cima de Lucas 15 em nenhum motivo especial. O motivo é o fato realmente de termos algumas mensagens de Deus para as nossas vidas em cima deste texto. É por isso que eu quero mais uma vez convidá-los a estudar juntamente comigo Lucas capítulo 15. Desta vez estaremos lendo do versículo 11 ao versículo 32. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amados, é uma responsabilidade muito grande trabalharmos textos tão conhecidos. E é bem provável que todos nós aqui, por menos a igreja que frequentemos, já passamos momentos onde estudamos o livro
dos evangelhos, já estudamos a vida de Zaqueu, já estudamos a vida, então, do filho pródigo, que eu vejo que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Lembro que quando eu ainda criança fazia catequese na igreja onde eu frequentava, a professora, coitada, que sofria nas minhas garras, né? Porque eu fazia questão de ser bem desagradável, estudamos por várias vezes esse texto. E esse texto, então, nos acompanha por toda a vida espiritual. Por quê, amados? Porque são textos fáceis de compreensão, fácil de ser entendido, fácil de ser estudado, mas que traz para nós uma responsabilidade muito grande, porque é um texto muito conhecido. Estudando, então, a parte principal, que é o contexto histórico desta parábola, nós notamos e diagnosticamos ainda pela manhã que este quadro faz parte de um quadro ainda maior, que é a parábola de Cristo. Jesus apresenta àquelas pessoas uma grande parábola, e esta grande parábola de Jesus é composta de 3 quadros distintos. E a parábola, então, do filho pródigo faz parte da última parte desta parábola. E eu entendo que é o fechamento total da parábola de Cristo. E para aqueles que não estiveram aqui conosco pela manhã, eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação para que possamos todos juntos andar em direção ao entendimento deste texto. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é que esta parábola ela é citada a partir de um momento muito específico. Jesus vinha ali de uma sequência enorme de parábolas, de ensinamentos, de curas, de milagres, e ele para num dado momento e passa a ensinar algumas pessoas. E ele fala então um pouco sobre o discípulo. Ele fala sobre a nossa responsabilidade em sermos sal e luz do mundo. E ele então diz para aquelas pessoas, olha, se você é meu discípulo, se você é uma pessoa, se você é o sal da terra, e você não tem sabor, se você não tempera, nenhum sentido de existir você tem. Não serve para nada a não ser lançado e pisado pelos homens. E ele encerra então esta parte fazendo um convite a todas aquelas pessoas que estavam ouvindo. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Este convite então desperta aquelas pessoas que estão próximas de Jesus. E no versículo 1 do capítulo 15 diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Este convite de Cristo feito àquela multidão foi aceito por um grupo, aliás, 2 grupos específicos. Os pecadores e os publicanos. E eu entendo que não tem como fazer separação pelo fato do sujeito ser publicano, não quer dizer que ele é pior do que o pecador. Ou que um pecador seja melhor do que o publicano. Mas havia uma distinção naquela época, publicano e pecadores. E eu vejo que é todo mundo pecador, da mesma forma, assim como nós. E este convite, então, uma vez aceito por essas pessoas, trouxe um desconforto muito grande num segundo grupo, ou num terceiro grupo, os escribas e fariseus. E a palavra nos deixa bem claro no versículo 2, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Jesus lança um convite, este convite é aceito por um grupo específico, os pecadores e os publicanos e várias outras pessoas que estavam ali. E gera então um desconforto muito grande num terceiro grupo, escribas e fariseus. Baseado então neste desconforto, é que Jesus então começa uma sequência de ensinamentos esses que perduraram até os nossos dias e que nos fala profundamente. Falou profundamente ao meu coração. Eu quero expor a forma que Deus falou no meu coração para que Deus também possa falar profundamente no seu coração, meu amado. Jesus então apresenta esta parábola, sendo composta de 3 quadros. O intuito de Jesus então é mostrar aos escribas e fariseus que o próprio Jesus, ou Filho do Homem, veio ao mundo para resgatar o perdido. E ele apresenta então a parábola, inicia então todo este ensinamento com a parábola da ovelha perdida. Na sequência, a parábola da dracma perdida, ou o denário, né? A gente pode fazer esse paralelo, esta associação. E ele encerra então com a parábola do filho pródigo. E nós estudamos aqui pela manhã estas 3 parábolas. E chegamos a uma conclusão muito bacana. Nós podemos pegar esta parábola e resumir como a parábola dos 4 verbos. E eu gostaria que os irmãos me ajudassem, lembra? Pedi para anotar. Qual é o primeiro verbo? Perder. Todos eles perderam. Perdeu uma ovelha, perdeu uma dracma, perdeu um filho, todos eles perderam. É um segundo verbo. Todo aquele que perde alguma coisa, ele tem um anseio muito grande, um desejo muito grande de procurar aquilo que perdeu. Todo aquele que perde e procura, encontra. Qual é o terceiro verbo? Encontrar. Baseado naquele que encontra, vamos recapitular para ficar fácil. Quem perde, procura. Quem procura, encontra. Quem encontra, se alegra. Nós podemos então separar esta parábola
como a parábola dos 4 verbos. E nós vamos andar em cima desta ideia. Todos eles perderam, todos eles se entristeceram, todos eles procuraram, todos eles encontraram e todos eles se regozijaram. Quando Jesus ensina esta parábola, então, para aquelas pessoas, ele está ensinando para uma grande multidão, mas o direcionamento de Jesus não era para esta multidão propriamente dita. Este direcionamento era dado principalmente aos fariseus e escribas, que fazia então questão de dificultar o ministério de Jesus. E o ensinamento que Jesus queria trazer para essas pessoas é que todos os pecadores, independente do grupo que seja, independente do pecado que ele esteja cometendo, é importante para Jesus, está perdido. Cristo veio para encontrá-lo, uma vez encontrando o resgata e uma vez resgatando, há uma grande alegria e festa nos céus. A ideia de Jesus para aqueles homens era para que eles entendessem que a função do Messias, do Filho de Deus, o homem que veio então, encarnou, deixou o céu e veio resgatar o perdido, é trazer então de volta essas pessoas que estão separadas do convívio do Senhor, e uma vez trazendo, há uma grande alegria nos céus, há uma grande alegria por parte do Pai. Eu gostaria então de chamar a atenção dos irmãos, e a gente vai desfocar este texto na pessoa de Jesus. Nós vamos tirar o contexto, então, nós vamos tirar os holofotes da pessoa de Cristo, da pessoa, então, dos escribas e fariseus, nós vamos tirar o holofote da multidão e nós vamos tirar o holofote, propriamente dito, do filho pródigo. Eu quero focar com os irmãos uma pessoa que, às vezes, fica muito escondida desta parábola e que a gente pouco nota a presença dele. Nós, por várias vezes, já estudamos, já passamos, já lemos, mas nós esquecemos de analisar todos os pormenores deste texto. E quando eu, estudando a palavra do Senhor, Deus falou profundamente no meu coração e eu me enxerguei, eu me vi, não como Cristo que resgata o pecador, não como as dracmas ou ovelha ou filho pródigo que está perdido e precisa ser resgatado. Eu não me vi como o pai amoroso que espera o filho vindo perdido, voltando para casa. Eu me vi extremamente parecido como o irmão do filho pródigo. E é sobre ele que eu gostaria que nós estudássemos um pouquinho. Porque ele é exatamente o Damon que vocês conhecem. E eu imagino também que é como cada um de nós que estamos aqui. Passamos por todas essas dificuldades. E antes, propriamente dito, de entrarmos a analisar a vida deste homem, nós vamos ver um pequeno contexto histórico desta parábola. Primeiro, havia aqui, na casa deste homem, o pai do filho pródigo, e preste muita atenção que de repente a gente vai começar a perder um pouco o raciocínio, porque são muitas pessoas envolvidas nessa história. O pai do filho pródigo ele tinha um grande problema para ser resolvido. Primeiro, ele era um homem de posses. Ele tinha uma riqueza considerável. Fato é que havia ali uma necessidade de abrir mão de parte dessa fortuna, ou destas posses. De repente não era tão rico assim, mas tinha suas posses. Tinha então um pequeno problema, uma fortuna a ser dividida. Eu, graças a Deus, não passei por isso. E pela família que eu tenho, é bem provável que não vá passar. Mas conta-se que há uma grande briga e sabe-se o teor ou a quantidade de amor entre os irmãos quando tem que se dividir uma fortuna. Ou quando tem que se dividir os bens, uma vez faltando os pais. Aí se avalia o amor com os irmãos, porque dizem que um briga com o outro, mata o outro, tudo por causa da divisão dos bens. Aqui havia esse pequeno problema, uma grande fortuna, ou posses a ser dividido. O segundo problema que eu vejo, e alguém que está aqui extremamente abalado, é um pai. Um grande pai. Um pai amoroso. Um pai muito decepcionado. O terceiro ponto que eu vejo que inflama toda esta história é um irmão aventureiro. O irmão mais moço não queria saber de nada a não ser curtir a vida adoidado. E ele parte então para usufruir daquele desejo que tinha no seu coração. Um terceiro ponto que eu vejo, um quarto ponto que também traz um desejo de analisarmos profundamente, é um outro irmão. Um irmão que não queria curtir a vida adoidado, mas era um irmão muito ambicioso. E o quinto ponto que eu vejo que inflama e fomenta toda essa discussão ou todo este problema é uma lei judaica que apimentava ainda mais esta relação. A lei naquele período dizia o seguinte, se você quiser com mais tempo depois em casa, leia Deuteronômio capítulo 21. Lá no versículo 7 vai dizer um pouco sobre a questão ou os privilégios do primogênito. O filho mais moço, o filho mais novo é que queria a parte da herança para viajar. A lei mosaica dizia o seguinte,
a prioridade ou o benefício é sempre dado ao mais velho. Então, a parte do mais velho sempre correspondia ao dobro da parte do mais novo. Quando, então, nós paramos para analisar, veja o cenário. Veja que tristeza, que angústia no coração deste pai. Ele tem os seus bens e é, então, orientado ou é pedido a ele que faça a divisão dos bens. Essa divisão dos bens ia trazer muitos transtornos. Primeiro transtorno, pensa você com a sua criação, o seu gado, as suas ovelhas, você tendo então que administrar tudo isso, trazer o sustento para casa, para os filhos, para a esposa, para os escravos, você tem que pegar parte de tudo aquilo que você tem e separar, tirar de uma vez. Pior ainda, você tem que pegar essa parte, tem que pegar estes bens e dividir em duas partes e entregar para os filhos. Não tem mais como se sustentar. Não tem mais como trazer o alimento para sua casa. Outra coisa, é um filho pedir a herança para o pai. O que isso quer dizer na verdade, amados? Ele quer adquirir as riquezas, só que essas riquezas só podem ser usufruídas uma vez que o pai morra. A lei judaica dizia o seguinte, você pode até receber por antecipação aquilo que era de direito seu. Você poderia até vender aquilo que era de direito seu. Mas aí, dentro do direito, né, o usufruto desse benefício só poderia ser executado uma vez que o pai morresse. Eu poderia até comprar a herança de um filho que tem ainda o pai vivo, mas eu só posso utilizar uma vez que o pai morra. Se eu sou filho, eu pego a minha herança, o que eu estou torcendo para acontecer? Que meu pai morra para que eu possa usufruir. Veja como estava o coração deste pai. O primogênito só recebia herança após a morte do pai. Eu vejo que esta situação trouxe um desconforto muito grande. Mas a Bíblia fala que este bom pai, este bom homem, não se preocupou muito com isso. Entregou a herança ao filho. Falou, olha, você quer ir? Pode ir. Pode gastar o que você quer gastar, pode usufruir o que você quer usufruir, não precisa me esperar morrer. A Bíblia diz no verso 13 que passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. O foco agora da nossa reflexão passa a não ser mais o filho pródigo, mas o irmão do filho pródigo. O irmão do pródigo estava perdido na casa do pai, assim como a moeda dracma. Quando nós olhamos a dracma perdida na casa da sua dona, qual é a situação daquela dracma? Ela estava no local onde ninguém sabia onde era. A mulher teve que acender a candeia, colocar debaixo da cama, debaixo da mesa, varrer toda aquela casa, porque a dracma estava perdida. Eu não sei como é ser uma dracma, mas se eu fosse uma moeda de R$1 perdido, eu estaria extremamente perdido. Você já pensou como é que é a situação de uma moeda perdida? É difícil mensurar tudo isso. Mas você está no local onde você não sabe onde é, onde você não usufrui daquele momento, onde você não usufrui daquele tempo, você está extremamente perdido. Quando eu analiso a vida do irmão do filho pródigo, eu entendo que é a situação de muitos de nós hoje se encontra na igreja. Como é a situação de muitos de nós, muitos crentes hoje na igreja? É uma situação de estar acomodado, sentado, usufruindo daquilo que ele não participa integralmente. Quando eu olho então para este texto, e eu tenho o primeiro pensamento a respeito, é o seguinte: o perdido na casa do pai não se preocupa com os outros. Quando eu olhei para este texto e fui fazer uma análise da vida deste filho mais velho, o irmão do filho pródigo, eu entendi que ele estava perdido na própria casa. Eu entendi que ele estava perdido na casa do seu próprio pai. Eu senti que ele estava perdido em meio a toda aquela situação. E uma pessoa que está perdida na casa do pai, ele não se preocupa com os outros, ele não se preocupou com o seu irmão, ele não se preocupou com o seu pai. Qual foi a preocupação do filho mais velho, do irmão do filho pródigo? A preocupação dele era que o seu irmão mais novo estava desperdiçando todas as riquezas do pai e sua. Ele não se preocupou se o irmão estava doente, se o irmão estava com fome, se estava cansado, se estava à beira da morte, ele não teve essa preocupação. Ele não se preocupou se o pai estava feliz, contente, se o pai estava ansioso na espera do filho mais novo. Ele não se preocupou com essa situação. Ele não se preocupa com essas situações. No versículo 20 diz, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quando o pai avista o filho, aonde estava o irmão?
estava nos seus afazeres. Não quero dizer com isso que nós temos que abrir mão das nossas atividades profissionais, que é o nosso ganha-pão, para nos dedicarmos integralmente à obra. Bom seria, se você quiser aceitar o desafio, fique à vontade. Deus realmente se alegrará extremamente por isso. O que eu estou querendo dizer é que as atividades, os afazeres do dia a dia têm roubado um tempo que não é nosso. As atividades do dia a dia, os nossos afazeres têm tirado do foco principal a nossa vida. Amados, nós vivemos numa correria extrema. Eu já fiz aqui um desabafo para os irmãos e quero fazê-lo novamente. Eu peço a Deus para me orientar, para que eu possa administrar bem o meu tempo. Por quê? Porque as atividades são demais. E às vezes eu me pego sem a condição ou o tempo hábil para estar meditando na palavra, buscando o Senhor, buscando o conhecimento de Deus, orando. O que eu quero trazer para refletirmos juntos é onde estava o irmão do pródigo. Isso nos traz a ideia do envolvimento do pai, que deixou tudo em busca de esperar. Estar atento ao retorno do filho. Já o irmão do pródigo não. Ele estava perdido na casa do pai, ele estava muito mais ocupado ou preocupado com seus afazeres do que com aquilo que preocupava o pai. O que preocupa o nosso Pai Celeste? É o resgate do perdido. O que preocupa o nosso Pai Celeste é o dia a dia estarmos buscando, fazendo a vontade do nosso Pai. Quando Jesus fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã, mas buscai fazer a vontade do Pai. Buscai primeiro o reino dos céus, as outras coisas vos serão acrescentadas. A prioridade de Jesus é o Pai. A prioridade do filho tem que ser o Pai. A prioridade deste filho aqui não era o Pai, eram os seus afazeres cotidianos. Eu trouxe isso para mim como algo pertinente à minha vida. Quantas vezes eu tenho colocado os meus desejos, os meus interesses em detrimento aos interesses do meu pai. Enquanto meu pai está ao longe procurando ou buscando, tentando avistar aquele que está perdido, eu estou preocupado e envolvido com os meus afazeres. Eu estou não mais preocupado com a vontade do pai, mas com a minha vontade. O perdido na casa do pai não se envolve, não se empolga, não dedica tempo para resgatar o perdido. Você já se pegou desta forma, amados? Às vezes nós temos aí 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de igreja e nada mais nos traz alegria? Você já percebeu que quanto mais o tempo passa, parece que o nosso coração vai endurecendo e a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa vontade de estar perto do Pai já não faz mais sentido? Eu já não me envolvo mais com os interesses do Pai, eu já não me envolvo mais com a vontade do Pai. Aquilo que é alegria para o Pai já não é mais alegria para mim. Aquilo que é alegria para Deus já não traz mais satisfação no meu coração. Amados, eu quero fazer um convite a vocês. Tente fazer uma autoavaliação. Como tem sido a sua vida? Qual tem sido a sua prioridade? E eu confesso que muito triste eu fiquei. O verso 20 ainda continua nos dizendo que, compadecido dele, o pai compadecido do filho que havia ido embora, correndo, o abraçou e o beijou. Eu não sei se os irmãos tiveram a oportunidade como eu nasci no norte de Minas. Eu não sei se pelo fato de ser uma região muito seca, muito árida, muito quente, eu não sei se isso interfere na manifestação do carinho, né? Fato é que a minha família toda ela, primos, tios, não são pessoas de demonstrar muita afetividade. De chegar, abraçar um filho, beijar um filho. E eu confesso que depois que o Mateus nasceu e começou a virar adolescente, essa dificuldade aumenta. É difícil você pegar um menino de 1,80 m quase e dar um beijo nele, né? Um que ele não vai deixar de jeito nenhum. Mas o que mais me chamou a atenção é o fato de este pai, ele esqueceu todos os protocolos. Era não muito comum naquela época o pai, sendo o dono ali da casa, sendo aquele que iria ensinar, o responsável, perder o protocolo e sair correndo. E eu imagino que ele saiu correndo, não se preocupando a posição que tinha, nem a situação que tinha, e abraçou aquele filho,
beijou aquele filho, aquele coração que estava magoado, endurecido, entristecido por causa de toda uma situação que estava sendo envolvido. Ele esqueceu de tudo, não se preocupava mais com o dinheiro perdido, a fortuna dividida, um filho que desprezou, um filho que simplesmente deixou de amá-lo como deveria amar, ele simplesmente queria abraçar aquele filho. Amados, quantas vezes nós nos alegramos na presença do Senhor quando chega para dentro desta igreja alguém que é resgatado pelo Espírito Santo? Quantas vezes nós o abraçamos, o beijamos, nos alegramos? De repente não precisa abraçar e beijar, que eu sei que isso é meio complicado, mas quantas vezes nós nos alegramos, vibramos na presença do Senhor ao ver que Jesus, que deixou toda a sua glória para resgatar o pecador, o perdido, ele consegue resgatar, ele traz de volta o perdido e nós simplesmente passamos por essa situação como se não tivesse acontecido. O perdido na casa do Pai, ele não prioriza estas coisas. Um segundo ponto que me chama muita atenção, o perdido na casa do Pai não ama como seu pai. O perdido na casa do Pai não sente o mesmo sentimento do pai. Este pai correu para abraçar o filho. Aonde estava o outro? Em seus afazeres. Quando nós olhamos, então, para a situação calamitosa, né? Nós nos recordamos de alguns textos. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, diz assim: tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Eu me sinto meio que entristecido, porque o amor que eu tenho exercido pelo meu irmão está no molde deste conselho de Pedro, um amor intenso. E eu fui correr atrás da tradução deste texto para tentar entender ainda melhor este texto. O que é então cobrir uma multidão de pecados? É não guardar mais recordações do erro. Cobrir ou ter um pecado coberto é não ter mais aquele pecado relembrado. É não mais recordar da situação dolorosa, da situação angustiante. Quantas vezes, amados, nós remoemos pecados antigos e não perdoamos aquele que, de alguma forma, tem nos ofendido? Quantas vezes nós remoemos o pecado do outro em relação a nós? Vivemos uma vida inteira, uma vida cristã inteira, contaminada, doente por causa de pecados não perdoados. Paulo, ao discorrer sobre a falta de união dentro da igreja, ele diz o seguinte, olha: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quando Paulo afirma que havia entre os irmãos, e eu entendo que isso é de forma geral, em todas as igrejas evangélicas, e a nossa não é diferente, o fato de ter muitas pessoas doentes e poucos, e muitos, que dormem, é o simples fato de não ter mais este amor intenso um para com os outros. Paulo, neste contexto, estava orientando para que eles, quando fossem servir a ceia, esperassem os outros. Eles tomavam a ceia sem se importar, sem se preocupar. O fato de Paulo aconselhar aqui não é para que eles deixassem comida para os outros. O que ele está querendo dizer é que eles deviam priorizar os outros, é exercer profundo amor para com os outros. O irmão do pródigo, ele não conseguia liberar perdão. Ele não quis tomar parte nesta grande festa, nesta grande ceia que o Pai proporcionou. E eu vejo que no verso 28, deixa para nós bem claro o sentimento deste homem. Ele se indignou e não queria entrar. Entrar para onde? Para a festa. E a festa estava acontecendo onde? Na casa do seu pai, na sua casa. O sentimento que nós devemos ter, amados, é que esta casa, casa de oração, deve estar na minha vida, tendo o mesmo significado que tem para o meu pai. Esta casa do meu pai deve ser a minha casa. A festa do meu pai deve ser a minha festa. O sentimento do meu pai deve ser o meu sentimento. Este homem estava extremamente angustiado, com o coração endurecido. Ele não queria entrar para essa grande festa, porque o sentimento dele não estava no coração do pai, estava no seu próprio coração. O pai, saindo, procurava conciliá-lo. E eu vejo que algo que me chama
Muitas coisas me chamam a atenção nesse texto. Eu já falei aqui umas 300. Vou falar mais algumas. Algo que chama profundamente a atenção. Eu não sei se os irmãos tiveram o mesmo privilégio que eu. Olha de novo os privilégios. Eu nasci numa casa com 4 filhos, né? Uma casa pobre, bem... Tínhamos o necessário. Graças a Deus nunca passamos fome, mas tínhamos o extremamente necessário. Eu não sei se isso traz dificuldade e traz assim um sentimento de desejo de brigar um com o outro. E a gente brigava muito lá em casa. E quando a gente brigava, o sentimento que tinha era de você não é mais meu irmão. Não sei se você já passaram por isso. E quando a gente vai denunciar algo que o nosso irmão fez, como é que a gente chega para o pai e para a mãe? A gente fazia assim no norte de Minas. Olha, seu filho está lá fazendo besteira, não vai fazer nada não. O sentimento do coração deste homem era o mesmo sentimento que eu tive. Quando ele chega para conversar com o pai, aliás, o pai chega para conversar com ele, qual é a forma que ele se direciona ao seu pai? Verso 30, parte A. O que ele fala para o seu pai? De que forma ele trata o seu irmão? Vindo, porém, esse teu filho não é mais o meu irmão. No máximo que esse sujeito aqui é o teu filho. Veja que o sentimento deste homem era um sentimento de rancor, de angústia. Não é um sentimento de pai. Não é um sentimento de amor profundo. Este teu filho que gastou todas as tuas e as minhas riquezas, chegou aí e o Senhor faz um banquete para ele. E como é que o pai responde para esta situação? Lá na frente ele fala, olha meu filho, tudo que é meu é seu. O que está aqui, você podia usufruir, não usufruiu porque não quis. Agora, este teu irmão, o sentimento do pai para com o filho nunca deixa de existir. Nós que somos pais, nós sabemos disso. Ele não entendia que ali era simplesmente o irmão do outro. Ele entendia que era o filho dele, como o outro também era. Esse teu irmão, porque nem você nem o outro deixou de ser filho. E nós às vezes colocamos imposições, barreiras para aquelas pessoas que estão sendo alcançadas por Cristo. Nós às vezes colocamos impedimentos e várias obstruções para que as pessoas cheguem até Jesus. E quando eu olho então para este filho, que não é o filho pródigo, mas que está mais perdido do que o pródigo, eu entendo que este homem é exatamente como o fariseu e como o escriba. Ele é exatamente como eu e às vezes como você. Porque esquece de que nós temos um compromisso profundo com o Pai e colocamos empecilhos diversos na vida do outro. Quando Pedro diz, olha, amai-vos intensamente, é porque este amor deve ser um amor intenso, que eu tenho que colocar o outro em prioridade de vida. Tenho que colocar o outro como prioridade na minha vida. Eu não tenho que olhar para ele como filho de meu pai, eu tenho que olhar para ele como meu irmão, o meu amado irmão. Aquele que eu tenho que, se possível ou necessário, entregue a minha vida por ele. Perdão. O verso 28 deixa bem claro para nós que este filho perdido, ele tem um entendimento que o outro não tem. Qual é a ideia dele quando quer voltar para casa? Já estou falando do pródigo. Por isso que eu disse, preste atenção, senão a gente confunde. A ideia do pródigo era, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai, no mínimo, como empregado, ele me trata. Ele sabia que por mais enorme fosse a besteira que ele fez, o pai iria olhar como filho. A ideia dele era bem clara. Amados, é por isso que eu entendo que se for para eu optar, se for para eu escolher, eu prefiro ser o pródigo. Porque ele saiu, ele esqueceu de tudo que ele usufruía, mas no meio do caminho ele lembra de tudo e volta para trás, porque ele sabia que o melhor lugar que ele deveria e era para ele estar era na presença do Pai. Enquanto o outro que estava na presença do Pai não entendia com clareza que ali era o melhor lugar para ele estar. Em Romanos capítulo 12, verso 10, diz assim, amai-vos cordialmente de coração, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O verso 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Verso 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Verso 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Verso 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Verso 20, parte B, fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a vossa cabeça. Paulo é bem claro.
O segredo para viver bem na presença do nosso Pai é amando, assim como o nosso Pai. É um amor profundo, um amor que paga o preço, um amor que vai orar com o outro no momento da dificuldade, está alegre, vai e ora também porque ele está alegre. É compartilhar na dor, no sentimento do outro. É amar o meu irmão como realmente ele deve ser amado, como filho do mesmo Pai. Terceiro ponto que eu gostaria de ver com os irmãos. O perdido na casa do Pai não se alegra com as coisas do Pai. E eu quero falar aqui para nós, já antigos na fé. Este ano eu creio que eu faço 17 ou 18 anos de convertido. E eu já por várias vezes me peguei desta forma. Eu entendo que é um mal generalizado. O verso 24, parte B, diz assim, começaram a regozijar-se. Verso 25, parte B. Ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. O livro que estamos estudando, o Evangelho segundo Jesus, MacArthur, ele traz uma ideia muito específica em relação às parábolas. Nós vamos estudar isso aqui há uns 2 domingos para frente. E ele dá ênfase um pouco diferente da ênfase que estamos dando aqui a este texto. A ênfase dele é na alegria do Pai em relação ao resgate do perdido. A ênfase de MacArthur é uma ênfase, um foco, uma ênfase diferente. Ele quer trazer, então, a grande alegria no coração do Pai no momento em que um perdido é resgatado. A ênfase de Spurgeon e de outros teólogos é do envolvimento da Trindade em relação ao resgate do perdido. E cada um tem o seu papel. Cristo deixa o céu, se encarna, vem e resgata o perdido através do seu sacrifício na cruz. O Espírito Santo trabalha nos nossos corações para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o Pai, então, é o grande produtor de tudo isso. A ênfase que eu queria dar para os irmãos aqui, neste texto, é uma ênfase também na alegria. Mas não somente na alegria no resgate do perdido, mas alegria na convivência com o Pai. Eu queria que nós pensássemos juntos sobre a questão de sermos felizes, tendo o motivo necessário para ser feliz a salvação. Nós temos visto hoje, nos nossos dias, infelizmente, um grande frenesi em relação àquilo que Deus pode dar e aquilo que você pode receber de Deus. E isso tem trazido para as pessoas uma grande frustração, porque Deus não prometeu dar a metade do que as pessoas dizem que Ele prometeu. E a felicidade tem sido condicionada ao que eu posso ou não receber de Deus. E o que Cristo, então, nos oferece no seu ministério é cruz. É desprezo em relação às outras pessoas, porque seríamos desprezados por causa de Cristo. Seríamos rejeitados por causa da palavra. E é isso que Cristo nos oferece. Mas Ele também nos oferece, então, uma companhia eterna. Estarei convosco até a consumação dos séculos. É esta que deve ser a nossa motivação. É esta que deve ser a nossa alegria. Quando o Pai estava regozijando ali, não simplesmente porque o Filho voltou, mas porque o Filho voltou são e salvo, ele estava ali no momento de felicidade e alegria. O outro filho, o filho mais velho, o irmão do filho pródigo, ele simplesmente se irrita por causa que é uma grande festa na casa do Pai. E eu, às vezes, por muitas vezes, pelo fato de estar mais maduro na fé, me esqueço às vezes o porquê que eu estou aqui. E eu estou aqui para estar glorificando, exaltando e curtindo a presença do meu Pai, a presença do meu Deus aqui neste lugar. Por várias vezes eu tenho me esquecido que eu estou aqui para glorificá-lo, porque aquilo que eu tinha que receber eu já recebi, que é a salvação em Cristo, o seu Filho unigênito que morreu por minha causa. E eu não merecia isso. Isso é para mim e deve ser para mim a motivação para estar feliz e rir para as paredes. E eu às vezes não entendo isso, assim como este filho também não entende. Amados, ele não pegou herança, ele não desprezou o pai, ele não foi embora, ele não voltou e não estava feliz. Parou para pensar nisso? O pai não se entristeceu porque ele queria que o pai morresse e ele não se alegrou por isso. Ele estava na presença do seu pai, usufruindo de uma grande festa como essa aqui, e ele não se alegrou. Porque ele não está com o coração dedicado ao pai. O perdido na casa do pai não festeja. O verso 29 diz,
há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos? Não sei se vocês repararam também. Ele está questionando aqui que o pai nunca deu um cabrito para ele. E o que o pai matou para festejar o retorno do filho? Um novilho cevado. Eu já falei para os irmãos aqui que eu não entendo de criação, não entendo de boi, não entendo muito menos de cabrito. Mas eu sei que um novilho cevado é muito mais caro do que um cabrito, ou não? Um novilho já é mais caro do que um cabrito. Um novilho cevado é muito mais caro. Por quê? Porque é um novilho gordo, cheio de gordura na picanha. É muito mais caro. Veja que a reclamação deste filho é que o pai não dava para ele nem o que era pior. E para o filho, dava um monte de coisa boa. Matou um novilho cevado. Olha os ciúmes desse filho. A bênção do pai sempre esteve perto dele. O que o pai responde para ele? Meu filho, tudo que é meu é seu. Tudo que está aqui é seu. Você pode usufruir a qualquer momento. Você já viu muitos crentes enciumados com o que Deus tem feito na vida do outro? Mas por que Deus abençoa tanto fulano de tal e eu não sou abençoado desta forma? Nós simplesmente esquecemos das ricas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas e passamos a observar a bênção que Deus tem feito na vida do outro. Este homem, irmãos, estava extremamente perdido na casa do seu pai. Ele não se alegrava mais com as coisas que Deus estava fazendo em sua vida. Quantos de nós já nos esquecemos das ricas bênçãos de Deus sobre nós, amados? Uma hora eu quero ter um pouco mais de tempo aqui para contar as ricas maravilhas que Deus fez para mim e os grandes livramentos que Deus me deu, já aqui em Caratinga. De vaca eu entendo, matei uma, assim que eu cheguei para cá. O carro reclamou bastante, ficou todo detonado. Mas são livramentos que Deus nos dá a todo momento, a todo instante. E nós nos esquecemos das ricas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Nós nos esquecemos que o ar que respiramos é porque Deus tem para nós um cuidado especial. A promessa que Deus tem para nós é uma vida de abundância, de alegria, de gozo por toda a eternidade. Não aqui, mas nos céus. Para encerrar. O filho perdido na casa do pai, ele não busca motivação nenhuma. A palavra que ele tem para o pai é: você nunca me deste um novilho. Nunca me deste nem um cabrito. A situação é de um filho insatisfeito. Insatisfeito com o próprio pai. O pai fala: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Pode usufruir, peça a bênção que você quiser. Se eu quiser, eu te dou. Está insatisfeito na presença do pai. O filho perdido na casa do pai, ele nunca consegue achar motivação em nada. E quando ele acha motivação, ele simplesmente não reconhece. A angústia dele é que o pai nunca deu para ele um cabrito para festejar com os amigos. Ele chega, já está a festa pronta. E o que ele fala? Não vou entrar. O pai matou um novilho cevado, ele podia simplesmente entrar para dentro da festa e curtir. A Bíblia fala que ele, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Ele então se indignou e não queria entrar. Ele, além de satisfeito, é emburrado. Gostaria de convidar os amados para, juntamente comigo, eu vou ler, os irmãos vão acompanhar, Mateus capítulo 21, versículo 28, mais uma parábola. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele, porém, respondeu: sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus, no reino de Deus. Amados, é bem simples. Quando eu olho então para o filho pródigo, eu me vejo na minha primeira situação, aonde eu simplesmente estava perdido no mundo, sem saber aonde estava, sem condição nenhuma de voltar, mas que através do poder do Espírito Santo eu fui tocado. E este Espírito Santo que me tocou, me trouxe de volta para a presença do Pai. E o que o diabo faz com a minha vida e faz com a vida de cada um de nós aqui?
é tentar embutir no nosso coração o mesmo sentimento do irmão do filho pródigo. Um sentimento de estar perdido na casa do nosso próprio pai. É um sentimento de estar perdido na presença do nosso Deus. Quantas vezes nós abrimos mão de oportunidades de ouro para estar na presença do nosso Pai e abrimos mão disso para estar na presença do Deus deste mundo? Quantas vezes nós abrimos mão de uma grande festa deleitosa na presença do Senhor, com muita oração, com muito estudo da palavra, com muito poder de Deus sendo derramado para usufruir daquilo que o mundo oferece? Quando eu vi esta parábola então, e Jesus trazendo esta ideia, eu achei, nossa, que bacana. Porque a ideia de Jesus é bem clara, existem 2 filhos. E um deles é convidado para trabalhar na vinha do pai. E ele simplesmente diz, eu vou. Mas não foi. Um segundo filho diz, não quero, mas vai. Qual desses 2 filhos agradou? O que disse que ia ou o que disse que não ia? O que disse que não ia. E eu me vejo nessa situação porque eu quero agradar o meu pai. Qual dos filhos trouxe maior alegria ao pai bondoso? O filho que saiu de casa, mas arrependido voltou? Ou aquele que sempre esteve em casa, mas sempre esteve distante do pai? Qual filho que trouxe mais alegria para o pai? Aquele que por um momento desconheceu a presença do pai, ou não valorizou, mas que mesmo em meio a dores, descobriu que o melhor lugar para se estar é na presença do Pai, ou aquele que estava na presença do Pai em físico, mas em espírito sempre esteve longe. De repente somos os filhos pródigos a cada momento, a cada instante, onde nos resvalem os pés e saímos da presença. Mas nós temos que reconhecer que o melhor local para se estar, o melhor momento para se viver é na presença do Pai. É reconhecer que o meu coração deve estar alinhado com o coração do Pai. É reconhecer que o meu coração deve estar sintonizado, sincronizado com o coração do Pai. É me alegrar na presença do Senhor. É me alegrar com aquele que se converte. É me alegrar com aquele que é restaurado. É me alegrar com aquele que está passando por um momento de renovação na presença do Senhor. Isaías 55, verso 6 ao verso 8, diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Deixe o perverso o seu caminho, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volta-se para o nosso Deus. O convite que eu quero fazer para os amados é de que, independente da sua situação, só tem um ano que eu estou aqui, não deu para conhecer a fundo a todos. Mas eu sei que aqui é como qualquer outra igreja. É exatamente igual à igreja de onde eu vim. Temos aqui espalhados dracmas, ovelhas, filho pródigo, o irmão do filho pródigo. Não sei exatamente qual é a sua situação. Não conheço o seu coração. Mas eu sei que meu coração é uma turbulência que, infelizmente, às vezes eu passo por todos esses períodos ou momentos. Mas a minha oração dia a dia, momento a momento, é para que o Senhor faça com que o meu coração sempre reconheça que o melhor lugar para se estar, que a melhor coisa a se fazer, é estar na presença do Pai. E nessa presença, usufruir das ricas bênçãos do Senhor. Eu quero te convidar então para orar neste momento. Gostaria que você meditasse um pouco, fizesse uma autoanálise. Você é o único sujeito que consegue se diagnosticar. Você é o único sujeito que consegue definir realmente em que situação você é? Uma dracma, uma ovelha, o filho pródigo, o irmão do filho pródigo, o pai que espera o filho perdido. De repente você é um pai que anseia ter o coração dolorido, o coração angustiado, porque o seu filho simplesmente foi embora de casa, saiu da sua presença, saiu da presença do Senhor. De repente a sua situação é o pai angustiado. Mas eu sei que o nosso Pai Celeste, Ele pode mudar a sua situação, e Ele irá mudar a sua situação. Desde que você abra o seu coração para ser mudado.